No fundo da China existe um mandarim, mais rico que todos os reis de que a fábula ou a história contam. Dele nada conheces, nem o nome, nem o semblante, nem a seda de que se veste. Para que tu herdes os seus cabedais infindáveis, basta que toques essa campainha posta a teu lado, sobre um livro. Ele soltará apenas um suspiro, nesses confins da Mongólia. Será então um cadáver, e tu verás a teus pés mais ouro do que pode sonhar a ambição de um avaro. Tu que me lês e és um homem mortal, tocarás tu a campainha? E é com essa frase tirada de um livro, lido pelo Teodoro, o personagem principal desse livro aqui, que a gente vai começar esse livro, uma história curtinha, menos de 100 páginas, onde o livro todo vai girar em torno foi uma problemática social, né, discutida por alguns filósofos. Aliás, na época de lançamento desse livro, todo mundo esperava que o Essa de Queiroz fosse lançar alguma coisa realista, naturalista talvez, como era esperado naquela época, e ele aparece com um livrinho aqui fantasioso, onde uma figura que não existe, né, a figura do mandarim, mas ela é associada a uma figura diabólica mesmo. A história gira em torno dessa figura diabólica e do personagem principal, né? Essa proposta de você tocar a campainha e você recebe essa fortuna inimaginável, mas em troca disso, o mandarim, que seria aquela pessoa que está lá na China, isso vai fazer o Teodoro ir até a China depois, mas vai fazer esse mandarim morrer. Ele vai dar o último suspiro e morre. E na época provavelmente não era, por isso causou desconforto nas pessoas que leram. Talvez por isso tenha sido até proibido esse livro aqui por algumas pessoas, gente. Mães que falavam para os filhos não lerem esse livro pela questão diabólica do mandarim mesmo. Mas ele gira em torno daquela. Cometer um crime compensa, porque eu vivo uma vida pobre, uma vida miserável talvez, né? Ganho pouco, não sou valorizado, vivo sonhando com mais dinheiro, vivo sonhando com uma vida melhor e me fazem uma proposta e eu ganho muito dinheiro. Eu ganho a atenção da sociedade, eu apareço nas manchetes de jornal, todo mundo respeita, me respeita, né? Mas em troca disso alguém morre. E alguém morre, se essa pessoa morre, ela aparece constantemente para mim. Não é simplesmente, morreu e acabou. Não. É uma coisa que fica voltando, voltando, voltando. Dependendo da escolha do personagem Teodoro, o personagem principal, né? E é um livro que vai comentar basicamente da hipocrisia da população, a nossa hipocrisia, a hipocrisia das pessoas ao tratar diferente pessoas que têm mais ou menos dinheiro, ao mexer na ferida mesmo, quando manda essa proposta do nada, assim, de um livro que o Teodoro estava lendo, e aparece essa proposta do nada, aparece um sininho aqui do lado dele, né? E quantas pessoas aceitariam a proposta, quantas pessoas não aceitariam? Aceitaria a proposta porque não aceitaria a proposta por quê? Não é um livro extenso, ele é pequeno, é um livro muito pequenininho, não é extenso, é uma história que vai, assim, vai direto ao ponto, né? Talvez pudesse ter alguma continuação, talvez onde ele abrisse mais a obra, né? Falasse um pouco mais, principalmente dessa questão social, né? Foi discutida por alguns filósofos na época, antes até, mas é uma história que lembra um aspecto meio de lenda, de uma coisa que não é real, mas é aquela coisa como se a gente usasse como lição de moral para as pessoas, né?
Um exemplo bem besta, assim, a curiosidade matou o gato, né? Eles falam, vão falar isso para pessoas muito curiosas, a curiosidade matou o gato, então não seja tão curioso, tem coisas é, que a gente não precisa saber. E é exatamente isso que a gente tem aqui, né? Mas como é algo que é uma questão nossa, né? É uma questão nossa. Todos os dias ainda é uma questão atual, né? Então esse livro não é uma coisa tão assim, que não é verdadeira, né? E ele tem um aspecto de lenda, principalmente porque depois a gente vai ter uma viagem ao Oriente, tem alguma descrição do que é a China pro autor, ou pro personagem principal. E ele tem um aspecto de lenda chinesa, né? Lenda chinesa. Mas é um livro muito interessante, leitura é recomendado. Eu peguei esse livro da biblioteca, né? Pequenininho, assim, dá para ler numa tarde, em 2 dias, né? Livro muito bom, foi o meu primeiro contato com a obra do autor. Poderia ter pego Primo Basílio, outras histórias, mas eu fiquei bastante interessado nesse e não me arrependi. Aí provavelmente no vídeo deve estar ao contrário, colocando uma foto depois das minhas redes sociais. Leitura recomendada. É legal pelo contexto filosófico. Não um contexto filosófico, mas tem pelo menos uma fagulha de filosofia nesse livro aqui. E ele é o livro que vai falar das nossas hipocrisias com relação a tudo. Com relação a dinheiro, a gente também diz tudo, né? Mas vai falar dessas coisinhas que parecem simples. Se alguém vem e pergunta pra gente, nossa, você tocaria esse sino para ter uma fortuna, mas em troca disso alguém morre? Parece fácil você responder ah, sim ou não, né? Mas e quando a gente decide fazer ou não, o que acontece? E eu decido por isso ou por aquilo, por quê, né? Vai depender muito da minha história de vida, do contexto em que eu estou vivendo, né? Na época de lançamento do livro era uma coisa, agora 2019 é outra. Mas é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.